Medidas protetivas podem garantir uma vida sem violência. Medidas protetivas são inovação da Lei Maria da Penha. Importante pensar na história do movimento de mulheres, do movimento feminista, que reivindicou e começou a reivindicar esse fim da impunidade e a luta por justiça, a partir do assassinato das mulheres. Pensar a Lei Maria da Penha como um corpo humano, assim, o esqueleto está nas medidas protetivas, acho que é uma boa metáfora para a gente entender, porque é ela que dá efetividade ao cumprimento da lei. A gente luta pelo fim da impunidade, pela responsabilização dos autores de violência, né, de crimes contra as mulheres, mas o mais importante é ter as mulheres vivas. Medidas protetivas são decisões tomadas por um juiz ou uma juíza com a finalidade de proteger as mulheres que estão em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. A Lei Maria da Penha, ela tem aplicação para 3 situações específicas, né? A violência que acontece na unidade doméstica, aquela violência que é intrafamiliar, que acontece dentro da família, ou aquela violência que é decorrente de uma relação íntima de afeto. Sempre tem que haver uma violência de gênero, porque nem toda violência contra a mulher é violência de gênero. Conhecendo as medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, quando ela criou as medidas protetivas, ela pensou num instrumento de fácil acesso para fazer acabar uma situação de violência ou mesmo prevenir uma futura situação de violência. A medida é um papel, então cabe a mulher ser orientada e a gente pode salvar a vida com isso. Nós, enquanto trabalhadoras, lançamos mão junto com as mulheres para garantir minimamente a sua proteção. A gente tem consciência que apenas a medida protetiva não garante a proteção integral das mulheres, mas a medida protetiva ela se torna uma ferramenta de constrangimento, muitas vezes para os autores de agressão, e de proteção, a depender da efetivação dela, do período de aplicação. Então, uma vez acessada a medida protetiva de urgência, é possível que essa mulher obtenha, através de uma decisão ou de uma determinação judicial, a prevenção para que essas violências todas elas não aconteçam. As medidas protetivas são basicamente de 2 tipos, que, segundo a lei, aquelas que obrigam o agressor, aquelas que impõem determinados comportamentos, proibição de aproximação, proibição de contato, afastamento do lar, tem aquelas que são pertinentes, inclusive, à posse e porte de arma de fogo, tem aquelas também que são voltadas a mulher, né, que está passando por situação de violência e também o homem, como por exemplo, encaminhamento para abrigamento, para casa de passagem, para algum atendimento na rede de acolhimento, e o homem autor de violência para encaminhamento também dele para algum tipo de atendimento, de ressocialização, que são aqueles grupos, né, que lidam com a questão das masculinidades. E lembrando sempre que a lei ela traz um elenco, né, ela conta para a gente quais são as medidas possíveis, mas isso não elimina a possibilidade de que outras medidas sejam aplicadas. Medidas protetivas devem garantir ampla proteção. Eu diria que em todos os casos possíveis e inimagináveis, porque os imagináveis, que é a violência física, está posta. A gente tem que falar do assédio moral, verbal, psicológico, que não é materializado. Quando a gente pensa, por exemplo, uma outra violência que a sociedade não tem discutido, que é a morte por meio do suicídio, então você pensa assim, talvez aí nesse caso, Maria da Penha tivesse feito um grande efeito. Enquanto a mulher precisar, tem medida protetiva. Não existe prazo de validade para medida protetiva de urgência, não estabelecido na lei. Tem 2 possibilidades. A primeira, um juiz ou uma juíza analisando o pedido, entendem que ela deva valer por um determinado prazo. E isso vem descrito na decisão. Ou então, quando a medida foi deferida, por alguma razão não é mais necessária, voltaram a conviver, ou a violência deixou de acontecer e você vai e revoga a medida deixando de existir. O aconselhável, na minha opinião, de novo, é que se analise o caso concreto, porque tem violências que duram por anos. Para pedir as medidas protetivas. Serviços de acesso, apoio na construção, Centro de Referência da Mulher, Assistência Social CRAS e CREAS, SPVV para crianças e adolescentes, Defensoria Pública, Ministério Público, juizados e juizados especiais. Formalização do pedido. Defensoria Pública, Ministério Público,
delegacias de defesa da mulher ou delegacias de polícia. Concessão na medida protetiva, juizados e juizados especiais. Pode ser requerida pela vítima nas delegacias, no Ministério Público, aliás, nas delegacias logo no momento do registro do boletim de ocorrência, ou mesmo que a mulher não queira ir à delegacia e não queira registrar o boletim de ocorrência, também via online é possível fazer o requerimento da medida protetiva no portal da Polícia Civil. Tem o prazo de 48 horas para que o juiz ou a juíza decidam sobre a medida protetiva. Após solicitar uma medida protetiva, é possível acompanhar como vai caminhar processualmente, indo até a Defensoria Pública, ou também é possível que as próprias mulheres acessem o site do Tribunal de Justiça para saber o andamento do seu processo. O debate não precisa ser a partir do viés punitivista, ele precisa ser feito a partir do viés da proteção. E a proteção pode ser uma medida protetiva, até para que essa mulher tenha tempo de se organizar com outras coisas, sair da cidade, mudar de casa, mudar de emprego, para sair da rota desse agressor e passar a ter outros caminhos. E isso não necessariamente passa pelo processo criminal, porque muitas vezes as mulheres não querem que esses homens sejam presos. Se a medida protetiva for negada, se você fizer um pedido e o judiciário entender que não é um caso de conceder a medida protetiva, você pode procurar a Defensoria Pública para trazer, outros apontamentos importantes que ajudem no convencimento, e nós podemos tanto refazer esse pedido como também fazer um recurso, ou seja, para que esse pedido ele seja avaliado por outros juízes ou outras juízas. É possível também que, se esse indeferimento ele causar uma situação de risco, você pode procurar também serviços da rede, como centros de referência, centro de convivência e cidadania, ou, se no seu município não tem esse serviço, o próprio CREAS ou CRAS, para que você tenha acesso a políticas públicas como o abrigo sigiloso ou casa de passagem. Medidas protetivas são uma construção em rede. Estou pensando que quem tem a competência conferida pela Constituição para determinar se cabe uma medida protetiva ou não, é um juiz ou uma juíza. Então, acho que esse tem que ser o nosso ponto de partida. E a Lei Maria da Penha, para mim, desafia a maneira como a justiça está organizada. Porque esse juiz e essa juíza precisa conversar com o serviço social, com o serviço psicológico, precisa ouvir essa mulher, sem todo aquele aparato e aquele ritual da justiça que afasta as pessoas da justiça. Portanto, as medidas protetivas, elas têm uma importância, é uma inovação na Lei Maria da Penha, mas desde que seja construída com a própria vítima. A vítima tem que ter uma participação de decidir, tem que ter autonomia para decidir as medidas protetivas cabíveis na situação concreta. As medidas protetivas, na verdade, é uma defesa das mulheres, da vida das mulheres, Dificuldades de acesso às medidas protetivas. E aí, quando você pensa na aplicação efetiva, quem se interessa pela sua história quando você chega ali no balcão de atendimento? A gente, quando fala das maiores dificuldades das medidas protetivas e de garantia aí de proteção da vida, da integridade física, psicológica das mulheres, a gente tem desde aquelas dificuldades que permeiam todos os casos de violência doméstica e familiar, então desde a questão da subnotificação, que é um problema muito sério e uma subnotificação às vezes motivada por falta de conhecimento daquela vítima sobre os seus direitos, por dificuldade de acesso às instituições que poderiam ajudar, a questão da vergonha, do medo, a questão dos filhos, da falta de autonomia financeira. E tem mulheres que, mesmo tendo tudo isso, vão entender que o risco de pedir uma medida protetiva é maior do que o risco dela não ter uma medida protetiva. O agressor vai ser notificado, vai ser dito a ele, olha, você não pode chegar perto dessa mulher ou dessas pessoas, e isso pode agravar a situação de violência. E aí, quando a gente fala de pessoas LGBTs, a situação só piora. Uma mulher trans ou uma travesti, chegar numa delegacia para ser atendida, geralmente, é uma violação do começo ao fim, uma violação por não reconhecê-la como uma mulher. Esse gênero estabelecido, o que configura uma mulher? O que determina o reconhecimento do gênero? Quando existe esse questionamento, e aí sempre vem
de alguém que detém o privilégio cis. E isso aqui não é sobre categorização, é sobre respeitar subjetividades. Mas a gente está falando da invisibilidade na invisibilidade. Tem casa de passagem, tem casa-abrigo para toda essa população. Para onde essa população vai ser encaminhada, uma vez que a medida protetiva afasta esse lugar familiar? Envolve muita coisa, né? É quando a Lei Maria da Penha vai se interseccionalizar, por exemplo, com conselhos tutelares. E se a gente pensa em outros processos, por exemplo, assim, que boa parte da população trans é migrante, eu queria trazer um outro valor, que é o não pertencimento. Então você imagina, eu vou para um lugar na busca de uma vida melhor, de um outro processo de vida, e eu não tenho esse pertencimento. Eu sou uma estrangeira, eu sou uma forasteira, eu sou uma migrante. A quem eu recorro? Eu nem pertenço a esse lugar. Eu estou morando de favor, mal consegui me estabelecer, eu sou vítima de uma violência, eu estou com um companheiro, uma companheira, estou vivendo com essa pessoa, estou na casa de uma cafetina. Infelizmente, as leis de defesa e proteção das mulheres são cada vez mais negligenciadas, são cada vez mais escanteadas, assim, deixadas de lado. Então, quando você não prevê coisas mínimas para que as mulheres possam romper com a violência, é deixar de executar e de efetivar uma lei que já está aí desde 2006. A gente também enfrenta no nosso país, no sistema de justiça mesmo, e é isso que a gente precisa combater, essa cultura de descrença da palavra da mulher. É como se ela precisasse sempre provar a sua boa-fé, provar que ela está falando a verdade, né? E uma posição muito injusta e perversa mesmo que essa mulher acaba ficando. Boletim de ocorrência não é obrigatório. Solicitar boletim de ocorrência ou outras provas, como testemunha, laudo de ML, não tem uma previsão na Lei Maria da Penha para que essas solicitações ocorram. As redes teve um papel fundamental de escancarar mesmo, né, para o judiciário que não existia esta relação, até porque a delegacia não é espaço de acolhimento das mulheres, mesmo as delegacias da mulher. Mulheres sofrem uma revitimização violentíssima dentro das delegacias. E por muito tempo, nós, trabalhadoras de CDCMs, acompanhávamos as mulheres na delegacia. Então, a gente também sofria esta violência junto com as mulheres. E isso foi adoecendo as trabalhadoras. Medidas protetivas vieram da luta e na luta se fortalecem. Eu acho que é muito difícil você atender as mulheres vítimas de violência se você não tem um olhar feminista interseccional. Nessa proposta de mudar um pouco a cara do Estado, sabe, o Estado não ser simplesmente criminalizante, mas ser um Estado pedagógico, um Estado que investe na educação, para uma vida sem violência. Então, para a gente mudar essa lógica, a gente precisa, de fato, discutir essas questões, informar a população, trazer as mulheres para conhecerem todas as mulheres, e a partir disso a gente pode fazer o controle social, que é denunciar casos que os serviços não estão cumprindo o papel adequadamente, buscar ouvidoria. Para exigir do poder público, a gente tem que estar organizada, tem que estar mobilizada, tem que conhecer, né, o problema. Olha, avisa os familiares, avisa o pessoal do trabalho, porque esta rede que vai fazer sua proteção. Então tem que ter esse mecanismo mesmo da sociedade para poder ajudar nessa proteção, nessa inibição desse agressor. E reivindicar, sair na rua, na manifestação, no protesto. Pelo menos a gente procura garantir abraço solidário às mulheres vítimas de violência cada ano, exigindo a aplicação da Lei Maria da Penha no seu sentido multidisciplinar em todas as áreas. Eu acredito muito na força dos movimentos sociais e eu acho que os serviços que existem hoje é fruto desses movimentos, é fruto dessa luta. E esses espaços do CDCM são espaços que os movimentos podem ocupar, podem enriquecer, pode trazer força, pode trazer potência. A gente precisa da força dos movimentos sociais, né, para além das trabalhadoras, porque nós, trabalhadoras, ainda sobretudo terceirizadas, temos relações trabalhistas muito frágeis e tem certos enfrentamentos que, infelizmente, as companheiras não fazem, né? Não conseguem, não podem fazer.
é ter uma participação nos conselhos da cidade, nos equipamentos mesmo da cidade. Porque para me ajudar uma mulher e para fortalecer essa política pública, eu tenho que minimamente conhecer os equipamentos do meu território. O movimento de mulheres é fundamental, né? Tanto no que diz respeito ao trabalho das promotoras legais populares, por exemplo. O curso de promotoras legais, quando a gente orienta as mulheres, é uma ação. Companheira, me ajude que eu não posso andar só. Sozinha eu ando bem, com você eu ando melhor. É sobre isso, é sobre construção coletiva. E é sempre bom lembrar que vem no plural promotoras legais populares. Eu já dei o nome, o renome, dei o sobrenome, porque ela diz que ela tem um lugar de pertencimento. E não é mais o que fazer, é com quem mais fazer, onde mais fazer, porque já estamos nesse processo. E aí, ocupa tudo e não tem arrego. Pelas Marias, Monas, Amélias e Penhas, pelas ordens, resoluções e canhões, o efeito desta lei se garante e resguarda o ar dos meus pulmões. As marcas que revelam minha pele é para sair quando saio do meu corpo. São elas que ditam minhas regras, é delas a decisão do meu escopo. Tá vendo meu vestido? É de terra prateada. No reflexo me reconheço, pela cabeça saem minhas calças. Para os efeitos desta lei, por essa lei e esse efeito, pela diversidade do que sou, nós protegidas, sem medo. Para denunciar e buscar ajuda às mulheres em situação de violência, Disque 190, ligue 180, Disque 100.